olhar para o discurso de Tarcísio de Freitas. A gente viu uma pressão muito intensa pela anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, uma declaração de fidelidade, de lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro muito forte, muito maior do que a gente vinha observando no comportamento do governador no decorrer dos últimos tempos, dos últimos meses. Ele sempre demonstrou algum grau de fidelidade, mas não vestia a camisa dessa forma, vinha batendo de frente ali, por exemplo, com Eduardo Bolsonaro, outros integrantes da família, daquele grupo mais radical. O governador vinha se posicionando como um político muito mais moderado e, de repente, a gente vê em cima do palanque um Tarcísio de Freitas que incorpora o bolsonarismo raiz e se comportou ali com um discurso que poderia tranquilamente ser inserido numa campanha presidencial, né? Ele se incorpora, sai um pouco desse personagem do Tarcísio moderado que ele construiu principalmente depois que chegou ao Palácio dos Bandeirantes como governador do estado de São Paulo, porque ele está fazendo uma espécie de teste, né, de adesão junto ao bolsonarismo. Ali o discurso do Tarcísio tem uma boa parte que era um improviso, tentando inflamar a parte da população que estava ali diante daquele carro elétrico, daquele trio elétrico, do carro de som na Avenida Paulista. Então, joga realmente para a plateia para ver qual é a recepção que tem de volta e vai testar isso, sobretudo, depois nas linhas de engajamento. Todo o partido tem suas pesquisas próprias de entender essas movimentações de adesão junto a seu eleitorado, até para ir medindo os próximos passos. Então, neste momento, vejo muito como um teste do Tarcísio Gomes de Freitas, porque por mais que ele possa ter pretensões de ser o escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa substituição do bolsonarismo nas urnas, ele tem outros concorrentes. E o tempo todo a gente vê essa espécie de teste, né? Ele não é uma figura que costuma ter discursos inflamados, mas ontem ele demonstrou que é esse o caminho que ele está escolhendo. Aí, de novo, eu volto com a ideia de que ele está abraçando o bolsonarismo e usa isso, inclusive, como um instrumento de pressão contra alguém do próprio partido, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que apareceu verbalmente nesse discurso de Tarcísio Gomes de Freitas, né? Ele fala com o Hugo Motta do alto do carro de som, pedindo que o Hugo Motta paute a anistia, né? E a anistia que ele cobra é uma anistia ampla, geral e restrita, ou seja, abraçaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, independente do que acontecer nesse processo desta semana, ele está inelegível. Mas vamos pensar numa situação hipotética em que ele se torna elegível novamente, em que ele é anistiado, e aí Tarcísio não é mais o candidato à presidência da República, se torna automaticamente o candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, né? Então, Tarcísio está ali testando ambiente, está tentando vestir uma roupa que fala mais com as bandeiras do bolsonarismo, as bandeiras ideológicas, porque hoje o potencial de votos está com o sobrenome Bolsonaro. E a gente tem outras figuras que estão ali nessa disputa. A exemplo da própria Michele Bolsonaro, que estava ali ao lado dele no trio, e que é importante a gente mencionar, porque por mais que o PL, Partido Liberal, pareça ter um destino muito certo de Michele para o Senado pelo Distrito Federal, daqui até ano que vem, nessas medições todas que vão ser feitas pela direita bolsonarista, muita coisa pode ser reavaliada. Fora os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também figuram como possibilidades. Então, tem muita gente interessada numa mesma vaga, digamos assim, e neste momento o que é mais conveniente, mais do que você ter a votação propriamente dita da anistia, porque com essa pressão eu vejo que isso só diminui a chance da anistia ser aprovada, ainda que seja aquela anistia para o andar de baixo, mas você joga o discurso, você inflama, você tenta colar sua base no eleitorado junto a você. Então, por mais que possa não ter efeitos essa pressão toda, ainda assim tem o efeito de testá-lo junto a esse público bolsonarista, frente a esses outros nomes que vão aparecendo da direita bolsonarista, para que em algum momento se tome uma decisão. O que se fala muito
é que essa decisão pode vir do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, guiando que aquilo que Bolsonaro decidir pode ser seguido por Tarcísio e pelos outros nomes. E não custa lembrar, Tarcísio demonstrou essa fidelidade muito grande ao ex-presidente Jair Bolsonaro, trazendo o nome dele, colocando ele no rol de possibilidades que são muito pequenas de que ele possa se tornar elegível para 2026.